Ela nunca imaginou que o destino fosse tão irônico. Marina era daquelas mulheres que amavam com o coração inteiro, que acreditavam em família, promessas e na ideia de que o amor era suficiente para manter duas pessoas unidas. Casada há 10 anos com Rodrigo, ela vivia aquela rotina que muitos chamariam de tranquila: casa arrumada, filhos sorridentes, almoços de domingo com a sogra e mensagens de boa noite, meu amor, todas as noites. Mas como tantas outras histórias que começam perfeitas, a dela também teve uma rachadura invisível que começou a crescer silenciosamente por trás das cortinas da confiança. Marina nunca desconfiou. Nunca se preparou para o dia em que descobriria que o seu marido, o homem que dizia amá-la, estava envolvido com outra mulher. E não era qualquer mulher. Era Elisa, uma amiga de trabalho, alguém que ela já havia recebido em sua casa, alguém que já tinha sentado à sua mesa. A traição veio como uma faca girando lentamente. Não foi apenas o adultério que doeu, mas a quebra do sagrado. O abandono. Rodrigo não negou. Disse que estava confuso, que não sabia mais o que sentia, e no fim, foi embora. Marina, destruída, ficou com os filhos, a casa e o vazio que nenhuma palavra conseguia preencher. Os meses passaram, e com eles vieram os olhares de pena, os conselhos vazios, as noites chorando em silêncio no banheiro para não acordar as crianças. Até que um dia, o telefone tocou. Era do hospital. Elisa estava internada. A notícia a pegou de surpresa: um acidente grave, sem familiares por perto, e um pedido inesperado. Elisa tinha citado Marina como contato de emergência. Aquilo parecia uma piada de mau gosto. Por que alguém que destruiu seu lar a chamaria em um momento de dor? Marina hesitou, mas algo dentro dela a empurrou até lá. Talvez fosse curiosidade. Talvez um senso de humanidade que ainda teimava em viver dentro de si. Quando entrou no quarto do hospital, o que viu não foi a mulher que roubou seu marido. Era uma figura frágil, machucada, com o rosto pálido e os olhos cheios de medo. Elisa não tinha para onde ir. Os pais haviam morrido anos antes, e Rodrigo havia sumido. Sim, ele também abandonou Elisa. Marina ouviu aquilo com um misto de revolta e compaixão. Poderia simplesmente virar as costas e deixar Elisa ali, sozinha, lidando com as consequências. Mas ela não fez isso. Pela primeira vez em muito tempo, ela fez algo que surpreendeu até a si mesma: estendeu a mão. Levou roupas. Levou comida. Ajudou com os papéis. E, eventualmente, levou Elisa para casa. Sim, para sua casa. A mesma que ela dividiu por anos com um homem que agora havia desaparecido. A decisão parecia absurda para todos. Como você pode fazer isso? Perguntavam os amigos. Você tá louca, diziam os parentes. Mas Marina sabia que havia algo maior em jogo. Havia algo que ela ainda não compreendia, mas sentia. E, com o tempo, essa sensação começou a se revelar. Elisa, entre lágrimas e arrependimentos, começou a contar verdades que nunca haviam sido ditas. Falou sobre como Rodrigo mentia para as duas. Sobre como ele dizia que o casamento com Marina já estava destruído muito antes de conhecê-la. Falou sobre como ele prometeu que largaria tudo, mas nunca o fez. Marina ouvia tudo em silêncio, sentada ao lado da cama, segurando uma xícara de chá já frio. Cada confissão era como uma agulha atravessando a pele. Mas também era como um véu sendo retirado dos olhos. Foi durante uma dessas conversas que Elisa revelou algo que mudaria tudo. Ela estava grávida quando Rodrigo a deixou. E mais, o bebê nasceu prematuro, e não sobreviveu. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. Aquilo não era só sobre traição. Era sobre perdas. Sobre dores que se entrelaçavam. Sobre mulheres destruídas pelo mesmo homem, de maneiras diferentes. Pela primeira vez, as duas choraram juntas. Não como rivais, mas como vítimas da mesma tragédia. O ressentimento que Marina carregava há tanto tempo começou a se dissolver naquele momento. Não foi um perdão imediato, nem um abraço de novela. Mas foi o início de algo inesperado: cura. Os dias que seguiram foram marcados por um silêncio estranho entre elas.
Não o silêncio de quem evita, mas o silêncio de quem começa a entender. Marina começou a lembrar de momentos antigos com Rodrigo. Pequenas coisas que, na época, pareciam normais, mas que agora, à luz das revelações, soavam como sinais. As viagens adiadas. As noites de trabalho que se tornaram frequentes. As desculpas vazias. Em meio a essas lembranças, Marina começou a reconstruir sua própria história, não mais como vítima, mas como alguém que sobreviveu. E nessa reconstrução, encontrou algo que nem sabia que procurava: identidade. Elisa, por outro lado, passou a ajudar nas tarefas da casa. As crianças, curiosamente, se afeiçoaram a ela. Talvez pela doçura com que contava histórias ou pelos bolos que fazia nas tardes de domingo. Com o tempo, aquele ambiente que parecia insuportável se transformou em um espaço de ressignificação. Não havia mais ódio. Havia convivência. Havia empatia. E, aos poucos, nasciam entre elas laços sutis de cuidado. Um cuidado que não precisava ser dito, mas estava presente nos pequenos gestos: um chá deixado na mesa, uma coberta colocada com carinho no sofá, um olhar compreensivo em um dia difícil. Certa noite, Marina encontrou uma caixa no quarto de Elisa. Dentro havia cartas, diários e uma foto antiga de Rodrigo, muito mais jovem, ao lado de uma mulher que Marina não conhecia. Era um registro de outro tempo. Outra vida. E junto da foto, uma carta que Elisa nunca teve coragem de entregar. Nela, Elisa descrevia o medo de ter sido usada, o arrependimento por ter acreditado em promessas falsas, e o desejo sincero de pedir perdão a Marina, mas sem saber como. Marina leu aquela carta com os olhos marejados. Não chorava mais de raiva. Chorava porque, pela primeira vez, via Elisa como uma mulher quebrada, assim como ela. A convivência entre as duas foi se transformando em amizade. Uma amizade silenciosa, discreta, mas real. Elas começaram a sair para caminhar no fim da tarde, a dividir histórias do passado, a rir de coisas simples. E foi numa dessas conversas, à beira do lago da cidade, que Elisa fez uma nova revelação. Rodrigo havia dito a ela que Marina era fria, distante, que o casamento era uma prisão. Marina sorriu com tristeza. Aquilo não a surpreendia mais. Mas ouvir da boca de Elisa, com tanta sinceridade, foi como colocar a última peça de um quebra-cabeça. Foi ali, naquele momento, que Marina teve certeza: ela não precisava mais carregar aquela dor. Não precisava mais justificar suas escolhas, nem se punir por ter confiado. Ela havia feito o que achava certo. Amado. Lutado. Acreditado. E, mesmo quando tudo desmoronou, escolheu não se afundar no rancor. Escolheu reconstruir. E, mais do que isso, escolheu curar não só a si mesma, mas também a mulher que, um dia, foi sua inimiga. Meses depois, Elisa decidiu partir. Tinha planos de começar de novo em outra cidade, trabalhar com idosos, dedicar-se ao cuidado que, segundo ela, só aprendeu com Marina. No dia da despedida, deixou uma nova carta. Desta vez, curta, mas profunda: obrigada por não me abandonar, mesmo quando eu mais merecia ser deixada. Você me ensinou o que é compaixão. Você me ensinou o que é amor. Marina guardou aquela carta junto às outras lembranças que agora já não doíam mais. Seguiu sua vida com os filhos, abriu uma pequena loja de artesanato, voltou a sorrir com leveza. E em cada cliente que entrava, em cada criança que pedia para aprender a pintar, ela via reflexos da mulher que se tornou. Forte. Serena. Livre. Porque, no fim das contas, a maior lição que aprendeu não foi sobre traição, mas sobre redenção. E que às vezes, a cura não vem do tempo, mas do perdão.